maravilhoso Pai, Deus de poder, Deus de maravilha. Senhor, nós não merecemos não, mas te agradecemos, ó Pai amado, por mais esta rica oportunidade. Senhor, continua abençoando ricamente o teu servo, nosso irmão pastor Nilson Pino, que vai pregar a palavra nesta noite. Senhor, dá o ensinamento, Senhor, à igreja. É que nós pedimos e te agradecemos. Fica conosco, amém e amém, Senhor Jesus. Igreja, permaneça em pé. Vamos receber o servo de Deus, nosso irmão pastor Nilson Pina, com uma gloriosa salva de palmas para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Pode bater palma e dar glória, irmãos. Pode glorificar a Deus. Exalte, exalte ao nome do Senhor. Aleluia. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Pega a sua Bíblia, meus irmãos, e abre ela no livro de Mateus, por gentileza, em nome de Jesus. Glória a Deus. Livro de Mateus, capítulo do número 22, para a nossa meditação. Aleluia. Mateus, capítulo do número 22. Glória a Jesus. Quem dá glória? Aleluia. Deus, nós vamos falar de um tema muito fácil de falar. Você às vezes fala isso até, de repente, até com seu irmão, com a sua família e amigo. E quero falar de dois erros, de dois grandes erros que a humanidade comete. Quando falo a humanidade, irmãos, falo de um homem e mulher. Amém? Então nós somos ser humano. Então tem dois erros que quero falar hoje que nós, ser humano, cometemos. Mesmo sendo evangélico, nós estamos sujeitos a cometer esses erros que eu vou falar hoje também. Amém? Aleluia. Quem já achou aí diz amém, Jesus. É livro de Mateus, capítulo 22. E eu quero ler somente um versículo da Bíblia, que é o versículo 29. 29, para nós meditar um pouco na palavra de Deus. Aleluia. Diz assim: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Repete comigo. Diga lá. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Oramos. Senhor Deus, pedimos a direção do Teu Espírito Santo, porque sem a Tua direção não conseguimos nada aqui. Humildemente venho, Senhor, pedir, Senhor meu Deus, a direção do Teu Espírito Santo, da Tua palavra, Pai. A Tua palavra é verdade, ela é a chama viva, Senhor Deus. Que o Senhor possa trazer algo para nossa alma, Senhor, algo que possa ser, cada pessoa que possa ouvir, Senhor, e ter um bom raciocínio de entendimento, meu Deus, Senhor, desse ensino desta palavra, meu Deus. Jesus Cristo, meu Deus, Pai amado, Pai querido, Senhor, nos ajuda, Senhor, a vencer, meu Pai, nos ajuda, Senhor Deus, Senhor, meu Deus, psicologicamente, Senhor, em todo sentido. E o Teu nome seja exaltado, seja glorificado, Senhor Deus. Ó meu Deus, Pai amado, Pai querido, Senhor Jesus Cristo, meu Deus. Ó meu Deus, Pai querido, Senhor Jesus Cristo, Deus. Ó meu Deus maravilhoso, Pai querido, Senhor. Ó meu Deus, Pai querido, que o Senhor sabe todas as coisas, Senhor, meu Pai. Jesus, te peço em nome de Jesus. Amém. Tomem seus assentos e glorifiquem ao nosso Deus e nosso Pai. Dois grandes erros que o ser humano comete, irmãos. E quero falar para vocês, um dos primeiros erros
conforme nós limos o versículo 29, não conhecendo as Escrituras. Segundo, eu quero falar sobre o segundo erro, não conhecendo o poder de Deus. A gente vai meditando um pouco na palavra e a gente tem visto, mas isso não é só agora, isso já é do início isso. Mas eu poderia dizer que nos últimos tempos agora, muitos estão se esfriando na fé, porque eles não estão ali dentro desta palavra, não conhece a Escritura e não conhece o verdadeiro poder de Deus. Porque a partir do momento que a gente tem essas duas características, nada vai abalar a fé desta pessoa. E eu quero trazer hoje para vocês este assunto muito importante. Quando nós vemos a Bíblia Sagrada aqui em Mateus, que acabamos de ler, o versículo 29, Jesus então, ele disse, porém ele respondendo disse-lhes: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Quando nós falamos de erro, é muito fácil nós apontar o erro do próximo, mas nós não enxergamos o nosso erro. Deu para entender aqui? É muito fácil a gente apontar o erro do irmão, ou do vizinho, ou da irmã, mas o nosso erro, nós não conseguimos às vezes capturar o que está acontecendo, onde está o nosso erro. E é aí que nós temos que parar e pensar que são raramente pessoas que fazem isso, porque todo mundo quer ser melhor e mais melhor do que o outro, infelizmente. E quando se fala em questão desta palavra, disputar, ela se torna ainda mais avagante essa situação. Quando se fala, por exemplo, assim, de uma porta do emprego, abrir uma porta de emprego para 5 pessoas, aí vai lá 1000, se escreve para 5 portas de emprego. A disputa é muito grande, não é? Não é verdade? E ali você vê assim que até a pessoa, os 5 que conseguiam assim, olha, glória a Deus, consegui minha vitória. Mas ele pode até glorificar, dizer assim, ó, eu consegui minha vitória. Mas do outro lado, de repente, aquela pessoa teve um conhecimento, base fundamental, muito melhor do que todos. Mas de repente, na prática, ele não é melhor do que os outros. Quem entendeu o que eu estou falando? Essa é a realidade. Mas o que traz nos entender esse versículo 29? Esses erros, primeiro erro, não conhecendo as Escrituras. Vemos que o erro não é conhecer as Escrituras. Segundo Jesus, aqui em Mateus 22, 29, está em não conhecer a verdade, é o poder de Deus. A falta de conhecimento das Escrituras leva a erros de compreensão da fé e da vontade de Deus. No versículo 29, Jesus afirma dizendo que as pessoas erram ao não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. E quando nós olhamos para esse mesmo sentido, a falta de conhecimento, não conhecer as Escrituras, implica desconhecer a vontade sobre Deus. E a história da salvação, e as leis e princípios divinos que governam o mundo e a vida espiritual.
Se você quiser analisar na Bíblia, eu vou citar alguns versículos, mas porém, se você anotar, até ficaria melhor, para vocês examinarem isso em casa, porque o tempo não vai dar tempo de ler todos eles. Então eu vou citar os versículos e vocês podem anotarem e depois examinar, ou também rapidinho, se você é rápido na Bíblia, mas se anotando, você pode examinar isso em casa. Veja bem, primeiro erro, não conhecendo as Escrituras, a falta do conhecimento das Escrituras mergulha as pessoas na ignorância espiritual. Em 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 3, a Bíblia diz que Israel esteve por muitos dias sem verdadeiro Deus e sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Quando nós pegamos essa Bíblia, esse versículo da palavra de Deus que está dizendo, nós vamos entender que isso não é o dia de hoje, mas sim, já lá no passado, já tinha esses problemas. Então, isso vem se repetindo, histórias e mais história até o dia de hoje. Mas a importância de ter o conhecimento é muito importante, porque quando você tem conhecimento, não basta só você estudar, o que você não pode deixar de faltar é o Espírito Santo na sua vida. Se você estudar, amém, você tem conhecimento, mas se você não buscar o Espírito de Deus, você não tem o Espírito de Deus. Você tem conhecimento, mas não tem o Espírito Santo de Deus. E aí ela dificulta você ter o discernimento. Quando você veja um assunto que vamos falar aqui, no livro de Salmos também diz lá, capítulo 73, versículo 11, os ímpios cometem este grande erro, dizendo, como o sabe Deus, ou há conhecimento no Altíssimo, porém, a própria palavra de Deus responde a esse tipo de ímpio, dizendo, não sejais como o cavalo e nem como a mula. Hoje eu preguei essa palavra, eu tirei sobre o cavalo e a mula, que todo mundo conhece esse animal. Não conhece? Quem que não conhece um cavalo, uma mula? Se nós voltar um tempo, os antigos, se nós voltarem ao tempo de 30 anos atrás, no Brasil mesmo, né? Mas ainda hoje existe e tem ainda. Você já percebeu que o animal, o cavalo, você observa que ele era ele era o carro do passado. O bicho era tão ensinado, e até o dia de hoje ainda é ensinado. Tem fazendeiro aí que ele tem cavalo aí que vale 5 milhões, um cavalo. Se você não sabe de verdade, ensinado, ou até muito mais. Se nós falar de outro animal, uma cabeça de gado, tem cabeça de gado que vale acima de 3 milhões de reais. Por quê? Tem muito ensino em cima deles. E você vai ver que esses animais, eles têm um comportamento, aquilo que o seu dono ensinou, ou que seja, está sendo pago para ensinar, mas de uma forma está sendo ensinado. E você vai ver que o bicho, o animal, ele é tão obediente que até na hora, se for possível ensinar, dele ou deitar, a pessoa monta em cima dele, ele levanta e sai andando sem derrubar a pessoa. Quem compreendeu o que eu estou falando? Ainda não entendi, pois é. O que eu quero dizer? E a mula, o que a mula fazia, o que o pessoal fazia? Colocava as cargas em cima do bichinho.
Até o dia de hoje, o lugar ele carrega aí, né? O bicho já veio criado para isso, coitadinho do bicho, né? E é ensinado também, pega o caminho e vai embora, e não sai fora. Eu me lembro no sítio quando eu morava, meu irmão tinha umas mulas, e ele tem muita história que conta, né? Carregava o bichinho no mato, só batia um atrás do outro, ele não precisava nem se preocupar, o bicho não perdia nem o caminho para onde ia embora, até o ponto final. Ali era quilômetros até chegar para descarregar aquela carga. Mas eu estou falando de ensino, ensinando o animal. O animal, ele é bem ensinado de uma forma extraordinária, e ele aprende tudo. Ele aprende tudo. Quando eu olho para essa passagem, meus irmãos, e eu começo a observar aqui, ó, sobre o cavalo e a mula, né? Que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que se não atirem a ti. Em Salmo 32, versículo 9. Mas o interessante é que aqui agora nós falamos desse animal, você vai ver que o animal, ele é mais comportado do que o ser humano. Quem entendeu o que eu estou falando? É isso. O ser humano, ele não tem, se nós adomar um bichinho e dizer assim, vamos trazer aqui dentro do salão do templo, se nós deixar ele ali, ele fica ali cultuando o culto todo mundo olhando para ele, pois ele não sai do lugar. Mas o ser humano, na hora que estiver pregando a palavra de Deus, fica andando para lá, andando para cá, e não respeita às vezes o momento da palavra, não tem respeito. Então são grandes erros que homens cometem, o ser humano comete, psicologicamente. Quando a gente tira um tempo para sentar, para ouvir a palavra como esse, é momento de você ouvir a palavra de Deus. É o momento de ouvir a palavra. É o momento de que nós tiramos esse tempo. Se saiu da sua casa, você veio, você tem um compromisso com Deus, e precisa ouvir realmente o que Deus está querendo dizer para nós. Então, quando nós olhamos para essa passagem, em Provérbios também, capítulo 29, versículo 18, em Provérbios, é o primeiro erro, não conhecendo as Escrituras. Em Provérbios 29, 18, repetindo, o sábio Salomão escreve dizendo: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, este é bem-aventurado. Segura essa aqui que eu vou falar para vocês. O sábio Salomão escreve então dizendo no livro de Provérbios 29, 18: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Isso significa, quero separar duas coisas aqui, para você entender aqui nessa profecia. As duas são bênção. A palavra, a profecia são pessoas que Deus está falando através de revelação, através das profecias, profundamente Deus está avisando, Deus está falando, Deus está avisando, Deus está falando que é assim, Deus está revelando isso e aquilo, e a pessoa naquele momento passa a ter credibilidade, traz um avivamento em o nível espiritual. Agora, quando nós falamos aqui nas segundas hipóteses, aleluia,
mas guarda a lei, e este é bem-aventurado, e significa aquele que ouve os meus ensinamentos da palavra de Deus, que guarda o meu mandamento, a minha lei, segundo a Bíblia Sagrada, ele não precisa de profecia, ele não precisa de revelação, porque ele está firmado na palavra, no mandamento, no mandamento da presença do Senhor. Hoje eu tirei uma comparação aqui, você vai entender o que, se é verdade isso que eu falo ou não é. Você pode anotar isso aqui: culto de ensino da palavra são somente aquele que gosta de vir e ouvir ensino da palavra. Entendeu isso aqui agora? Que gosta de ouvir a À tarde eu até expliquei um pouquinho isso aqui, sobre essa mesma passagem de Salomão aqui. Eu expliquei a seguinte razão. Desculpa falar para vocês, nós somos pentecostal da igreja pentecostal Deus Amor, não somos? Quem está entendendo? Mas segura isso aqui, gente. Vou falar assim sério para vocês. A igreja é uma benção, a dominação é uma benção. Mas você pegar um coitado que eu digo assim, um irmão simples, humilde, se ele não tiver o dom da revelação, colocar aqui para pregar, as pessoas discriminam. Não vou lá porque é o irmãozinho que vai estar lá, ele não chama nem por revelação, ele não chama nem pelos dons, quer saber? Eu não vou lá não. É a hora que aqui está se cumprindo o segundo aqui. Aquele irmão humilde, ele tem a lei de Deus em seu coração, escrita em seu coração, e ali está o poder do Espírito Santo na vida daquele homem, daquela mulher, porque Deus quer usar. Deus quer usar. Aí se você anuncia assim, ó, uma campanha, não vamos longe, ó, sexta-feira, eu falo de sexta-feira, eu sou pregador de sexta-feira. Irmão, pode vir que vai ter 4, 5, 3 pessoas chamando por revelação. A igreja lota, porque vai ter revelação. É que não é de Deus? É de Deus, sim. É revelado? É. Não estou dizendo, não sou contra as revelações, bem para você explicar. Mas o que eu quero dizer, irmãos, as pessoas estão atrás de profecia, atrás da revelação, mas não estão atrás da lei verdadeiramente, que possa isso gravar em seu coração, dizer, guarda em primeiro o mandamento, aleluia, da palavra de Deus, porque essa é a vontade de Deus, aleluia, tendo, aleluia, o conhecimento das Escrituras, errai por não conhecer as Escrituras, da palavra de Deus. Errai por não conhecer a Escritura. E está um monte de gente assim, desafirmado do mandamento da fé. Eu só vou lá que se tiver descer fogo lá do céu, cair e plantar bananeira no meio da igreja. Irmão do céu, que ponto nós estamos chegando? Se você pegar aí certas situações, você vai ver muitas igrejas lotadas. E você vai ver ainda toda aquela igreja lá, tudo do escuro, é pavio fumegando fogo para lá, luzinha de lá, luzinha de cá. Vai acontecer isso. Mas na Deus Amor tem? Eu não quero saber da Deus Amor quem faz isso em qualquer lugar. É melhor examinar as Escrituras da Bíblia Sagrada. É melhor nós examinar a Escritura, meus irmãos, tomarmos cuidado e colocar assim, olha, entra lá fila de gente para receber profecia, revelação, às vezes entra 60, 70 pessoas na fila, eu fico vendo assim, meu Deus do céu, nunca houve um profeta tão chamado do poder de Deus como está tendo o dia de hoje, tanta revelação, né? Não sei se é da carne, é do Espírito, não sei, mas é da carne com certeza, porque vem tanta revelação, é 70, 80 revelação, irmão do céu, eu fico comigo assim, Jesus, será que eu estou em pecado?
apertado, e eu começo a dobrar o meu joelho e começo a chamar com Deus. Deus, revela para mim. Às vezes até forço a certo momento a oração, irmão. Tem vezes que eu falo assim: Deus, tem momento que eu até quase estou cobrando Deus a revelação. Falo: Senhor, como é que esse pessoal tem tanta revelação que o Senhor não me mostra nada? E eu fico percebendo, irmão, certas heresias que não provém de Deus, e nós temos que tomarmos cuidado. Deu para entender? Certas revelações, de imaginações, de pensar, ou às vezes, meus irmãos, certas revelações que vêm errar por não conhecer as escrituras da palavra de Deus. Porque de repente você contou um problema para fulano ou para fulano, e depois vai querer colocar a mão na sua cabeça e entregar a revelação. Sai para lá, profeta de Baal. Tem que ter profeta de Deus de verdade. Isso acontece em todo lugar, irmão. Não estou falando que aqui não acontece, acontece. Temos que tomar cuidado, só isso. Quem entendeu da glória? Então, a Bíblia também em Oséias, lá em Oséias capítulo 6, versículo 6, o profeta Oséias escreve dizendo: olha, porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Deus não quer tanto sacrifício, mas Ele quer conhecimento. Afirma o livro do profeta Oséias. Então Deus quer conhecimento, sim. Se você não examina a escritura, você não estuda, você não faz CFO, você não estuda escola bíblica dominical, você não busca a parte, essa entra em parte teológica, não é que você vai se esfriar na fé, não é isso. Você precisa examinar as escrituras. Hoje minha esposa estava falando que ela estava estudando uma questão na parte da faculdade dela, e ela estava falando assim: olha, amor. E ela começou a contar para mim a história todinha. Eu olhei para ela assim: poxa vida, amor, essa história estudei tudo na parte de bacharel da teologia. Estudei. Falou: sério? Falou: sério, tenho toda essa matéria aí. Eu tenho até gravado, quer dizer, nas postilhas minhas eu tenho tudo isso, está lá. Se quiser estudar, ela também pode estudar. Então veja bem, tudo que ela estava falando sobre a história do passado da humanidade, umas histórias como é que era as nascenças de criança que às vezes vinha com aquela deficiência, eram mortas. Muitos lugares na época passada eram mortas, dependendo da deficiência, ou às vezes era até enterrado vivo, ou às vezes dependendo daquela história sobre deuses, não? Então entregava para os deuses e matava a criança, porque veio com deficiência. Quem compreendeu o que eu estou falando? E isso tudo está na Bíblia. Então quando nós começamos a entender, a estudar, a entender as histórias, o que eu quero trazer isso aí? Errar por não conhecer as escrituras. É isso que acontece com o povo de Deus. Se nós também somos o povo de Deus, não passarmos a conhecer as escrituras da palavra de Deus, nós também vamos cometer o mesmo erro. Quem entendeu da glória a Deus? Então o livro de Malaquias capítulo 2 também diz, a Bíblia afirma que os lábios do sacerdote guardarão a ciência, e da sua boca buscarão a lei, porque ele é o anjo do Senhor dos exércitos. Tremendo, hein? Isso aqui. Aprofunda mais nesse conhecimento, irmão, nesses versículos. Eu estou passando um doce para vocês ir marcando e para vocês examinarem isso em casa, porque é muito importante. Vocês entenderam o versículo? Em Malaquias 2,7 a Bíblia afirma: os lábios do sacerdote guardarão a ciência. O que você entende por ciência? E da sua boca buscarão a lei, porque ele é o anjo do Senhor. Olha que interessante, afirma isso: ele é o anjo do Senhor dos exércitos. Interessante, vamos aprofundar isso aí, irmãos. Estuda em casa, por favor. Em João, irmãos, capítulo 5, versículo 39, a Bíblia diz
a Bíblia diz lá, Jesus disse, ó, examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. São delas que de mim testificam. Examinar a Escritura. Examinar, ela não tem fim. Ela é todo dia, toda hora tem um renovo diferencial. Quem está entendendo, dá glória a Deus. Então, o primeiro erro, não conhecendo as Escrituras, e vemos que a consequência, a ignorância das Escrituras pode levar a crenças falsas, práticas erradas e uma compreensão distorcida da vontade de Deus. Isso pode levar a pessoas que às vezes trazem muito distorcimento por falta de conhecer as Escrituras da verdade. E isso é perigoso. Às vezes, já eu falar a palavra na Girão, o malandrão, ele sabe falar muito, tal, que ele questiona, ele faz a cabeça das pessoas, papapá dali, papapá daqui. Então, muito cuidado, só isso. Não vá pelo engano, vá pela ciência da palavra de Deus. Examine a Escritura. A Bíblia foi feita para ler, não é para guardar na estante, não é para deixar lá pendurada, não é para deixar lá dentro do guarda-roupa, não é para deixar lá assim aberta. Vou deixar no Salmo 91 aqui, porque Deus vai repreender o diabo, não sei o que. Papel não repreende diabo, irmãos. Papel não repreende. O que repreende Satanás é a sua fé, a sua oração em Cristo Jesus. Compreendeu agora? Às vezes temos costume, todo mundo tem esse costume, né? Deixa lá aberta a Bíblia no Salmo 91 aqui, porque se o diabo entrar aqui, ele vai ver que essa Bíblia está escrita aqui e não sei o que. Não, o diabo não tem medo do papel. A mesma coisa, se eu pegar aqui, é claro que é faltaria de respeito, né? Mas se eu pegar aqui, ó, pegar e rasgar isso aqui, ele rasga rapidinho, ó, porque eu puxei e rasguei. Agora, o conteúdo que está escrito, ela tem muito poder. Deu para entender? Ela tem muito poder. E esse conteúdo é para ser usado através da sua fé. Examinar isso, o que está escrito. Quem compreendeu, dá glória a Deus. Isso simplesmente é um jornal, uma folha, ela rasga. Inclusive até com o tempo a sua Bíblia ela vai se desbotando tudo, acaba rasgando, acaba molhando, acaba às vezes tanto usar, né? De tanto usar, e você vai de repente, né? Vai usando, vai até, meu Deus do céu, vai ficando tudo dobrado ali. Você usa tanto a Bíblia, glória a Deus por isso, né? Então a bênção de Deus é muito grande. Você está lendo a Bíblia, está consultando a Bíblia Sagrada. Isso é muito importante. Examinar as Escrituras da palavra de Deus. Quem está entendendo, dá um glória para Jesus. Fala, Deus é bom para mim. Então eu queria falar sobre o segundo erro, não conhecendo o poder de Deus. O que tem de gente, irmãos, em nosso meio, que vem fazer campanha, mas ele não vive Deus, porque não conhece verdadeiramente o poder de Deus. Porque a pessoa que quando conhece verdadeiramente o poder de Deus, ele não se afasta com maus pensamentos, ele não deixa se levar em vão para as coisas erradas, porque ele vive o poder de Deus. Ele sabe quem é Deus de verdade e tem poder. Quando eu falo assim, ele sabe que quem é Deus, porque ele estudou, ele examinou a Escritura da Bíblia. Ele passou por tanta coisa, tantos problemas, mas não deixou de se abalar a sua fé, o seu problema. Tentaram te abalar, tentaram te prejudicar. Você já viu que louvor, né? Tentaram te arrebentar com tudo, mas você não se abalou. Você está firme no mandamento da fé. Quem entendeu, dá glória a Deus. O segundo erro, não conhecendo o poder de Deus, o erro apontado por Jesus, segundo o versículo, conforme nós limos também ainda em versículo 29,
é a falta de conhecimento das Escrituras, do poder de Deus. É essa falta de conhecimento impede a compreensão de verdades importantes, como a natureza da ressurreição e a divindade de Deus. Jesus, em resposta a uma pergunta sobre a ressurreição, menciona que o erro dos que não entendem a questão estão em não conhecerem as Escrituras e o poder de Deus. Este ponto é crucial. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada contém revelação de Deus e é a fonte da verdade para a vida de um cristão na presença de Deus. Quem está entendendo a glória? Conhecer o poder de Deus é essencial. A compreensão do poder de Deus é fundamental para entender a ressurreição e a natureza de Deus e a importância da fé. Olha lá. Anota lá. A falta de conhecimento do poder de Deus leva as pessoas a duvidarem dos milagres. A falta de conhecimento leva as pessoas a duvidarem. Olha que interessante. Então, isso acontece tanto com o ímpio como o cristão, para os cristãos. Isso é uma forma geral. Se nós não buscamos conhecimento, nós começamos a duvidar. Se nós não começamos a estudar a Bíblia, nós começamos a desacreditar naquilo que é essencial, que é o poder de Deus. Por que muita gente, meus irmãos, não estão sendo mais como era antigamente, alguns anos atrás, que eram pessoas, dificilmente um culto, quando não tinha um culto de avivamento, tinha 2, 3, 4, 5 pessoas, às vezes, batizado com o Espírito Santo, porque o povo cria, meus irmãos, acreditava. Hoje, para uma pessoa ser batizada com o Espírito Santo, sangue de Jesus tem poder, irmãos. Meu Deus do céu. Não é que a igreja está em pecado, aquele homem que vai orar em posição de mão para que receba o Espírito Santo não tem a unção de Deus, mas às vezes a pessoa que está buscando esse batismo com o Espírito Santo, ele não está se entregando de verdade. Compreende? Então isso dificulta o corpo da igreja, dificulta a muitas coisas o crescimento ou espiritualmente, por causa das dúvidas. Há muitas pessoas duvidosas, estão igual Tomé. Você vê a história de Tomé. Tomé ao lado de Jesus, viu todos aqueles milagres. Jesus disse que ia acontecer. Jesus ressuscitou. E aí chegou lá os discípulos informando, não, chegou lá Maria, chegou lá, olha, ressuscitou, ele apareceu. Por acaso você viu o sinal na mão dele? O que aconteceu? Jesus teve que aparecer no meio dos discípulos, e mesmo ele aparecendo, ele duvidou ainda. Não, pode ser enganador. Pode ser um enganador, duvidou ainda. Então aqui Jesus se aproximou e mostrou, ele teve que se render aos pés do mestre novamente. E quando Jesus disse, ó, bem-aventurados são aqueles que não vê, mas crê. Foi o próprio Jesus. E nós cremos, meus irmãos. Nós cremos no batismo do Espírito Santo. Nós cremos na salvação. Nós cremos no milagre. Nós cremos no poder de Deus. Uma igreja abençoada tem batismo com o Espírito Santo, tem milagre, tem cura, tem libertação, tem salvação, tem tudo para nós aqui nesse lugar. E é isso que nos alegra, é isso que nos importa.
Quem está entendendo? Estamos no caminho certo, na Bíblia. A palavra orienta tudo isso. Quem está entendendo, dá glória a Jesus. Então, a Bíblia é um livro de milagres. Do Gênesis a Apocalipse, as Escrituras enfatizam o poder de Deus em ação. E infelizmente algumas pessoas ainda se recusam a crer, conforme está escrito no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 19 até o 22, livro de Salmos, capítulo 14, versículo 1. Então tudo isso, meus irmãos, passamos a crer, passamos a acreditar no poder de Deus. As pessoas erram por não ter conhecimento do grande poder, do mover de Deus. As pessoas, meus irmãos, às vezes levam pela uma sentida das palavras, pela emoção. Ele se afasta do nada de Deus. Mas a pessoa que é firmada na lei de Deus, ele é confiante. A luta sopra, o problema vem, só que ele que está na lei de Deus, ele é aquela pessoa arraizada, está afirmado no mandamento, tem raiz. Não é qualquer coisa que vai querer derrubar, não é com qualquer palavra que vai querer desviar você de Deus, não é com qualquer sentimento que vai tirar você da presença de Deus. Isso significa pessoa que tem raiz. Pessoa que tem raiz de verdade, tem a lei de Deus em seu coração. Quem tem a lei de Deus em seu coração não fica com o seu pensamento: eu vou buscar não sei o que, e vai buscar outra coisa, não sei o que, para onde, não sei para que, e pula de lá e pula de cá. Não tem necessidade, porque conhece o poder de Deus. Aquele que conhece o poder de Deus tem raiz. Tem raiz. Quem dá glória a Jesus? No livro de Salmos 62, olha que tremendo. Eu às vezes prego, eu leio muito esse versículo no lar, casas no lar, né? Os salmistas escrevem dizendo: uma coisa disse Deus. Repete comigo assim: uma coisa disse Deus. Vamos repetir mais uma vez? Uma coisa disse Deus. Está ficando bonito, hein? Vamos lá. Uma coisa disse Deus. Duas vezes ao ouvir que o poder pertence a Deus. Livro de Salmos, capítulo 62, gente, versículo 11. Então, uma coisa disse Deus. Olha, Deus está falando, ele está dizendo, disse Deus, não é o homem, tá? Uma coisa disse Deus, duas vezes ao ouvir que o poder pertence a Deus. E não tem história não, irmãos. Ou é ou não é. Compreende? Aqui é ou não é. Então, agora em livro de Lucas, capítulo 6, versículo 19, afirma dizendo: Lucas escreve, o poder de Deus operava em Jesus, dizendo que toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele o quê? Virtude, e curava a todos. Lucas escreveu isso. Quando nós começamos a entender, quando a Bíblia diz sobre tudo isso, conhecendo o poder de Deus de verdade, você começa a conhecer o poder de Deus. Meu Deus do céu, quando você chega num culto desse e fala assim: Senhor, passa um pouquinho desse cálice para o meu lado, Senhor.
Senhor, passa um tiquinho desse cálice, e de repente, você começa, aleluia, se sentir aquela graça de Deus, e de repente você começa a falar em mistério, de repente você começa a falar em línguas, como diz, aleluia, aleluia, e de repente você está se sentindo aquela presença tão alegre, o poder de Deus sobrenatural, o poder de Deus é tão grande, meu irmão, tão grande, tão grande, tão grande, que aquela aflição vai ter que sair em nome de Jesus, porque o poder de Deus é maior do que a aflição, mais poder de Deus é maior do que o inferno, o poder de Deus é maior que a sua enfermidade, o poder de Deus é maior do que todas as coisas, e quando você menos espera, o poder de Deus se manifestou sobre a tua vida, e você deu graças ao Senhor, aleluia, porque Ele é tudo e será exaltado. Dá glória, dá glória. Em Romanos capítulo 1, versículo 16, olha lá quem afirma, Paulo. A Bíblia afirma, aleluia, segundo Paulo afirma, dizendo em Romanos capítulo 1, versículo 16, Paulo escreve, dizendo: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu e também do grego. O poder de Deus. Aqui eu entendo um pouquinho dessa parte, que nós precisamos do poder de Deus para a nossa salvação. Precisamos do poder de Deus para obtermos a salvação, além do conhecimento das Escrituras, também deveremos, conhecendo o poder de Deus sobre a nossa vida, e é algo extraordinário. Quem dá glória a Deus? Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, Paulo afirma ainda que a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Olha que interessante, irmãos, o poder de Deus. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, repetindo, Paulo afirma que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus para a glória. Para muitos no mundo acha loucura, mas para nós não é loucura, é poder de Deus sobrenatural. O mundo acha que é loucura, às vezes até zomba de nós que somos cristãos, mas a Bíblia diz que os zombadores não entrarão no reino do céu, mas aquele que tem o Espírito de Deus, aquele que tem o poder de Deus, entrará no céu cantando o hino da vitória, cantando o gozo da vitória, e o nome do Senhor vai ser exaltado, vai ser glorificado, aleluia. Quem dá glória? A Bíblia ainda afirma, meus irmãos, em 1 Coríntios, no capítulo 1 Coríntios, capítulo 1, versículo aqui 24 agora, a Bíblia ainda afirma que Paulo ainda afirma que autoridade, mas para os que são chamados, tanto judeu como gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Quem busca sabedoria de Deus e poder de Deus, aleluia, é o que Paulo está insistindo, dizendo assim, olha, Paulo afirma com autoridade, aquele que tem conhecimento, tem o poder de Deus na tua vida, tem a unção de Deus, e o nome do Senhor vai ser exaltado, vai ser glorificado. Quem está entendendo, levante a mão e dá glória. Não se sinta desprezado, que de repente se você não tem o dom da revelação, o dom da profecia, se sinta valorizado.
De repente, se não tem o dom da revelação, se não tem o dom da ciência, mas você tem a sabedoria aqui da palavra de Deus. E Deus pode te usar de uma forma extraordinária para pregar a palavra de Deus, para falar com alma, com vidas, com pessoas que estão no intermédio de nós, tanto aqui no altar, principalmente lá no mundo. Prega para as prostitutas, prega para os drogados, prega para aquelas pessoas das favelas, prega para aquelas pessoas que estão vivendo uma vida miseravelmente. Prega, diga para ele que Jesus salva, que Jesus liberta. O Espírito de Deus vai começar a te usar, o Espírito de Deus vai começar a falar com você e vai salvar aquela alma através de você. Vai, em nome de Jesus. É que às vezes as pessoas acham que é só o púlpito que tem que ser usado para pregar. Não é, meus irmãos. Se você sem microfone e sair no meio dessas ruas ali, não tem ninguém na rua, mas você está gritando lá, e aquele que está um morador dentro de casa, você lê uma Bíblia e você pregando, andando naquela rua, Jesus vai falar com aquele morador lá. Eu estou com um projeto aqui com os membros, se nós conseguíssemos pegar no mínimo 40 pregadores. Sabe o que eu estava querendo fazer? Colocar um em cada rua, colocar no meio, no centro da rua, ali, sem caixa de som. Você vai pregar, você mais uma pessoa ali, 10 minutos, você pregando, e ali naquela rua, vai falar com muitas pessoas desviadas que estão dentro da casa. Esse é um projeto que está para vir aqui, nascer daqui a pouco aqui. Estou estudando como nós podemos fazer tudo isso. Então isso é uma preocupação de levar as palavras até aquela casa. Você imagine 50 pregadores pegar 50 ruas nesses bairros aqui, né? Podemos pegar o bairro Itajubi todinho ali, ó, bairro Brasil, pegar e mapear. Você vai nessa rua, você vai para lá e vai para cá, vai pregar ali, ó. Você tem que ter coragem, tem que pegar a Bíblia e ter coragem, falar do amor de Jesus mesmo. Aí você vai dizer assim, você vai provar para Deus se o poder de Deus está na sua vida ou não. Ou senão você vai sair correndo e vai dizer assim, não, isso não é para mim não. Está debaixo do sol lá, debaixo às vezes de garoa de chuva. Aí a pessoa vai olhar para assim, ó, tem um louco aí com a Bíblia aí na rua, esse aí tá doido, aí tá louco. É aquilo que nós estamos falando aqui, ele vai dizer que você é louco, eu e você somos loucos. Você já pensou, irmão? Você pegar, fechar a Bíblia lá, né? De repente fechar a Bíblia e sair caminhando. Ei, morador da rua que olha, a palavra de Deus está dizendo, e gritando mesmo, sem microfone ali. Corre para a presença de Deus enquanto é tempo. Jesus está vindo. E você começa a gritar na rua, Jesus está vindo. Conheci um pregador que fazia assim com a Bíblia na cabeça, ó. Assim, ó, ele andava para lá e para cá, igual um maluco. Olha, Jesus está voltando, hein? Jesus está voltando, hein? Jesus está voltando, olha, corre para Jesus, aceita Jesus. Aí ele batendo na Bíblia na cabeça. E o outro falou assim, está vendo, ó? Ficou perturbado, está até louco. Mas ele estava falando mentira? Ele estava falando mentira? Estava nada. Então, irmãos, tem várias formas de nós falar do amor de Jesus. Só não fala quem não quer. Entendeu? Só não fala quem não quer. Tem que ter coragem. Entendeu agora? Tem fé? Tem fé de pronunciar de alta voz? É bom para quem tem alta, é bom para quem tem voz alta, né? Nessa hora. Isso é muito bom. Mas tem que colocar a fé em ação, meus irmãos. É isso aí. Então, encerrando aqui para vocês, a respeito dos dois grandes erros que a humanidade comete, que o primeiro erro é não conhecendo as Escrituras, e segundo, erro não conhecendo o poder de Deus.
Nós podemos corrigir esses dois grandes erros em nossa vida, examinando as Escrituras diariamente e meditando na lei do Senhor de dia e de noite. Em Juízes capítulo 1, versículo 8 diz, ou que seja, está lá no livro de Juízes, capítulo 1, versículo 8. Em Salmos capítulo 1, versículo 1 ao 3. E conhecendo mais o Senhor, procurando se fortalecer no Senhor e na força do seu poder, conforme está escrito em Oséias capítulo 6, versículo 3. Livro de Efésios capítulo 6, versículo número 10. Que a graça abundantemente possa vocês crescer através desse ensino da palavra do Senhor. Quem recebe essa palavra? Quem recebe, levanta a mão assim em nome de Jesus. Então receba a palavra em seu coração. Que Deus abençoe todos vocês, amém? Pode ficar de pé já, meus irmãos. Vamos fazer a oração da fé, né? Para não atrasarmos. Em nome de Jesus, oramos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus de maravilha, Senhor Jesus Cristo, leva todos em paz, meu Pai. Ó Espírito do Deus vivo, Senhor Deus da glória, toma, Deus, em tuas mãos, Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Vai confirmando, Deus, a vitória pelo poder da tua palavra, meu Deus. O teu nome seja exaltado, seja glorificado, Pai. Confirma, Deus, a vitória em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Espírito Santo da verdade, e confirma mesmo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Senhor Jesus. Vamos se despedir bem alegre. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Que Deus vos abençoe.